também Luiz Armando. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Cíntia. É um prazer estar aqui novamente. E o que a gente tem nesse finalzinho de semana? Estamos encerrando a semana com muitas polêmicas ou o cenário político está tranquilo? Tem muita polêmica, né, Cíntia? Muita polêmica, né? Mas também tem muita informação boa, né? O prefeito diplomado de Palmas, o Eduardo Siqueira, ele anunciou hoje, né, que está pensando em fazer algumas alterações no Prev Palmas, que é o IGPrev dos servidores públicos, né? Uhum. E deve anunciar nos próximos dias os novos secretários, né? Ele me falou que já está quase fechada a administração, me disse hoje pela manhã que já tem quase tudo pronto e que deve aí nas próximas horas anunciar os novos secretários, né? Aliás, ele já tinha dito isso, né, que antes do Natal anunciaria, e hoje ele reforçou esse negócio, que nas próximas horas aí ele pode anunciar esse secretariado. Para quem está curioso, está ansioso aí por essa informação, daqui a pouco sai. Tem muita gente achando que vai ser, tem outros achando que não vai ser, né? Aquela coisa toda, né? A pessoa está sempre aí querendo participar e o Eduardo está muito fechado nessa questão, né? Muito fechado, que fala assim, sem abrir muito o jogo nessa questão. Sem dar spoiler, como a gente fala sem dar spoiler, né? exato. Então ele já vem desde a campanha dessa forma, tanto que ele disse durante a campanha e depois de eleito também, que ele chegou aí sozinho, né? Então que ele não tem compromisso político nenhum aí, assim, compromisso com algum político para nomear alguém no cargo, né? Inclusive ele já me disse que a prefeita Cíntia Ribeiro também não pediu cargo nenhum a ele, então ele está bem tranquilo, assim, para a escolha dos nomes, né? Sobre a questão do IGPrev, Cíntia, do Prev Palmas, é interessante para os servidores públicos, porque o Prev Palmas aí em 2017, 2018, ele sofreu muita crítica por causa daquele investimento de 50 milhões num fundo aí feito na Caixa Econômica Federal, e o fundo não tinha dinheiro para, se tivesse que devolver o dinheiro, o fundo não tinha, ou seja, contrariava a norma do Banco Central sobre esse assunto. Então o Eduardo está querendo, vai propor, segundo ele, eu conversei com ele hoje, ele vai propor para o Conselho do Prev Palmas que todos os investimentos do Prev Palmas sejam custodiados, garantidos só pelo Banco do Brasil. Ele me disse que já conversou com o pessoal do Banco do Brasil, com a diretoria do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil propõe fazer essa custódia, garantir esses investimentos do Prev Palmas sem cobrar taxa nenhuma. Hoje, o Prev Palmas paga uma empresa para fazer essa custódia. Isso vai ser seguro, né? Sim. E garantir. E o Banco do Brasil se propôs a isso, ao prefeito diplomado, a não cobrar nada. Não é? Então, é bom lembrar que o Banco do Brasil, 83% das aplicações do Prev Palmas estão no Banco do Brasil. O restante é no Itaú e na Caixa. Na Caixa é 2,92, o Itaú é 1, qualquer coisa. Então, 83% está no Banco do Brasil, né? E o Prev Palmas tem aplicado no total aí 1 bilhão e 143 milhões, conforme o último balanço publicado pelo Prev Palmas. Então, é muito dinheiro que precisa realmente de alguma segurança ali na aplicação para não ocorrer como ocorreu com, inclusive, o IGPrev, né? Que foram aplicados aí 1 bilhão e 300 milhões em fundos podres, né? Que até hoje o IGPrev sofre por isso, porque os contratos vão vencendo e aí o IGPrev vai atrás para o cara devolver o dinheiro e o fundo não existe mais, prejuízo na certa, né? Então, o Eduardo está preocupado com essa situação no Prev Palmas e deve propor, uma das primeiras medidas dele aí a partir de janeiro, ele deve propor essa alteração ao Conselho do Prev Palmas, que é o Conselho do Prev Palmas que determina a política fiscal, a política de investimentos do fundo. E como você falou, é notícia boa mesmo, então, que acredito que pode trazer mais segurança para os servidores públicos do município e para a gestão também, né? E para a população também, né, Cíntia? Porque esses fundos, esses regimes próprios de previdência aí, a garantia, pela lei, a garantia desse regime é o poder público, ou seja, se o Prev Palmas ou o IGPrev ir à falência, quem vai pagar as aposentadorias e pensões? Qual o fundo? É o poder público. O poder público é obrigado, é o responsável por cobrir esse buraco. Então, quando o Prev Palmas vai bem, é bom para a população, para o contribuinte, que recursos públicos que poderiam ser aplicados em obras não serão
despejados para cobrir o rombo das aposentadorias. Pode acontecer até de aumentar ainda mais os impostos, Sim, né? sim, Realmente sim. Vai cair no bolso, né? vai cair no nosso bolso, é verdade. Então está sendo favorável para todo mundo. É para ser favorável. É para ser, né? Exato. E tem mais alguma atualização? O que está acontecendo aí nesse finalzinho de semana no meio político? Cíntia, nesse pacote de medidas que a Assembleia aprovou, assim, de afogadilha, aprovou 118 projetos, né? Divulgaram muita 118 coisa, projetos em apenas um dia, né? É muita coisa, Foi um né? mutirão aí, hein, na Assembleia? Né? E aí a preocupação é se essas questões foram realmente discutidas, né? Se houve discussão sobre essa enormidade de projetos que os deputados aprovaram apenas num dia, né? Uma sessão, né? E ontem eles também deliberaram por uma resolução que ela é preocupante, né? Ontem eles fecharam um acordo, os deputados do estado do Tocantins, em apoiar um projeto que tá tramitando lá em Brasília, para quebrar o pacto federativo, né? Termina quebrando o pacto federativo. O que eles querem? Essas assembleias, que inclusive a do Tocantins apoiou ontem, liberou uma resolução, eles querem tirar da competência da União o que determina a Constituição em 2 artigos, o artigo 22 e o artigo 24, né? E o que diz isso? Por exemplo, um dos exemplos, eles querem que o Estado possa legislar sobre licitações, né? Ou seja, aí os próprios deputados criariam uma lei estadual para determinar como seriam feitas licitações no Estado. Então, os estados estão querendo isso, e o Estado do Tocantins, a Assembleia Legislativa do Tocantins, os deputados, né, referendaram isso com uma resolução apoiando essa proposta. Agora, você imagina, né? O Estado do Tocantins já teve 3 governadores presos, né? Os 3 governadores presos no Estado do Tocantins, eles saíram de dentro da Assembleia Legislativa, ou seja, eles eram deputados estaduais e presidentes da Assembleia Legislativa, tanto o Marcelo Miranda, como o Sandoval Cardoso, quanto o Mauro Carles. E agora os deputados apoiam uma proposta dessa, em que eles mesmos terão a competência para elaborar as leis sobre a questão de licitação, ou seja, aquela lei 4666 que regula as licitações, por exemplo, os deputados agora, eles querem mudar aquela lei, querem ter a competência, né, que é competência da União, para legislar sobre isso. Outra questão interessante, eles querem também a competência, tirar da União a competência para legislar sobre trânsito, sobre CNHs, essas coisas todas. Eita, mas estão querendo muito poder, hein? Eles estão querendo, por exemplo, que o Estado que determine a idade que a pessoa obrigada, que a pessoa pode dirigir. Né? Tirar carteira, né? Isso é um negócio interessante. Imagina os estados do Brasil, se cada estado tiver uma norma sobre essa questão de carteira de CNH, como é que você vai viajar, né? Você vai ter que tirar carteira em todos os estados do Brasil, porque uma pessoa com 15 anos, com 14 anos, começa a dirigir no Tocantins, ele pode dirigir no Tocantins. Aí chega ele chega no não pode dirigir porque ele tem 14 anos. Então, cada proposta dessa, assim, que é complicada essa questão. Mas os deputados embarcaram nessa situação que ela, certamente, ela não vai passar no Congresso. Eu creio que ela não passa no Congresso, porque quebra o Estado federativo, né? O Estado brasileiro, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que eles falaram até que comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma confederação de estados federados, ou seja, cada estado tem a sua autonomia. As leis mudam muito. Mudam muito, os Estados Unidos sim, às vezes mudam. Tocantins não, o Tocantins, os estados não são autônomos, né? Os estados não são soberanos, né? Essa é a Constituição, isso foi o poder constituinte lá de 88 que determinou isso. Os estados não são soberanos, eles podem ter a sua autonomia, mas eles não são soberanos. A soberania é da União, né? E os deputados querem quebrar isso assim, como se fosse uma coisa normal, né? Ou seja, então vamos dividir. O Brasil não vai ser mais unido a uma união federal, vai ser uma união de estados federados. É um negócio assim que mereceria uma discussão mais a miúde, né? Inclusive da classe política, vamos discutir, se quer fazer, vamos discutir, né? E olha que no Brasil já aconteceu um plebiscito, né? Para saber se queria mudar de república para monarquia, essas coisas todas. E a população disse não. Agora, os deputados das Assembleias Legislativas dos estados, inclusive do Tocantins, que aprovou essa resolução ontem,
eles querem fazer essa mudança. Tem outras mudanças também piores que essas, né? Caramba, mas eu estou então, citando só duas por causa como do você tempo falou, aqui. foi um dia só, mais de 100? 118. 118, e tudo ali não dá tempo de discutir, não dá tempo pensar se aquilo de fato é legal ou não, argumentar, contra-argumentar. Parece que foi tudo Não, assim. foi tudo. As comissões, por exemplo, eles têm aquela questão de cortar, quebrar interregnos, né, regimentais, né? Eles chegam lá, falam, lê o número do projeto e pergunta aprovado, aprovado. Pronto, bateu, foi, seguiu. Isso, vai, vem outro, vem outro. Então, assim, essa situação tem que acabar no legislativo, porque a função do legislativo não é buscar dinheiro, não é buscar emenda para o município. Né? A função do legislativo é legislar, e para legislar você tem que observar todas as questões, todos os lados daquela questão. Tem que ter estudo, exatamente, né? Exatamente. Esse comportamento pode ser perigoso para o cenário, para o Estado? Ele é muito perigoso para o Estado, muito perigoso para o Estado. Agora, o que importa, eles não estão trabalhando em cima disso. Por exemplo, o Estado mantém para o próximo ano, nesse orçamento que vai ser publicado, ele mantém no próximo ano uma renúncia fiscal de 1 bilhão e 700 milhões. Então, ele vai entregar esse imposto aí para os empresários, 1 bilhão e 700 milhões. No entanto, nesse exato momento, o Estado está preocupado com receita, que a receita está caindo. Então, pela Constituição, o poder público não pode conceder renúncia fiscal precisando de receita, porque é até incoerente um negócio desse, né? Mas os deputados, nesse aspecto, não discutem, ou seja, eles aprovaram as renúncias fiscais, assim como dão sequência a esse discurso do governo de que está sem receita. Então, assim, a população que pensa, porque a maioria da população está interessada, na verdade, é só na questão da obrinha lá no município, né? Ele não quer saber que é o custo dessa obrinha no município, né? Porque, às vezes, o custo dessa obra é maior, é mais elevado do ponto de vista global, né? Porque não é uma obrinha que vai... Ele sabe que lá por trás está acontecendo outras coisas, né? Então, essa coisa precisa ir... mas é com muito tempo, viu, Cíntia? Assim, no estado do Tocantins tem 30 e poucos anos, né? Então, essas legislaturas aí, os deputados têm sido muito em cima de interesses pessoais. Isso está muito claro, né? E não se preocupam muito em discutir o que realmente importa para a população do Estado. É uma coisa para a gente ficar de olho. E saindo aqui da